Queridos amigos e amigas, que alegria mais um dia estarmos juntos e o sinal de nossa comunhão é a palavra de Deus. Estamos reunidos ao redor desta santa palavra que ilumina e indica o caminho a seguir. Sejam muito bem-vindos, obrigado por estarmos juntos nesta caminhada de reflexão, oração com a palavra de Deus que nos ajuda a colocar esta palavra em prática. Hoje, 27 de julho, e nós continuamos lendo o Evangelho de Mateus, hoje o capítulo 13, versículos 10 a 17. É a sequência do discurso das parábolas. Lembremos que o capítulo 13 é marcado por este conteúdo, as parábolas que falam do reino, começando com a parábola do semeador e seguindo a parábola do trigo e do joio, do grão de mostarda, do fermento que a mulher coloca na massa e assim vai indo. Nós vamos ouvir todas essas parábolas graças ao evangelista Mateus. E é ele o nosso companheiro nessa jornada. E após fazer a leitura, ou então a contação da historieta sobre o semeador, os discípulos interrogam Jesus: por que falas em parábolas? Porque a parábola era um estilo muito interessante, é um estilo muito interessante. É uma historieta que abre a nossa capacidade de imaginação, de reflexão, que não dá uma resposta pronta, mastigada, mas que nos ajuda, cada vez que lemos, cada vez que ouvimos, a encontrar um ensinamento novo, vai ampliando nossa visão. E só que Jesus diz: para vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, tudo que Jesus vai falar, ele falou do semeador, que é a maneira como a gente acolhe a palavra. A semente é a palavra. Depois começa o joio e o trigo e o joio, aquela dinâmica de termos bem presente o discernimento, e esse discernimento se dá pelos frutos. Depois os gestos pequenos, o fermento, a força transformadora. Porque para vocês, para os que têm a capacidade de abrir-se à palavra, ou usando a palavra do Evangelho, que são terreno bom, que deixam a semente produzir, esses conhecem, esses são os discípulos. Em contraposição àqueles que estão com o coração endurecido, fechado. Então eles vão ouvir, mas não vão entender, vão ver, mas não vão compreender. Porque não é movimento do intelecto, é agora a pedagogia do coração. É o coração que precisa estar aberto, é o coração que precisa estar disponível, disposto a acolher a graça salvífica que Cristo traz para nós. E se nós não temos o coração aberto, se nós não temos a capacidade de acolher Jesus, porque o reino dos céus é Cristo, nós vamos ficar como esses do Evangelho. Vamos ver e não vamos entender. Vamos ouvir e não vamos compreender. E aí acontece aquilo que Isaías já tinha profetizado, que eles não vão entender, não vão ouvir e por isso não vão se converter, porque são uma geração de coração insensível. No fundo, este trecho do Evangelho está nos chamando à sensibilidade, a termos um coração sensível, um coração que sente a dor do outro, que não é indiferente. Como eu dizia, não é fechado, não é duro. Nós precisamos ter sempre esse coração muito semelhante ao coração de Cristo. E no versículo 12 tem aquela frase que nós temos que tomar muito cuidado, porque ela não está falando de economia. A frase é assim: pois a pessoa que tem será dado mais ainda, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. Esse terá em abundância, que tem ou que não tem, não está falando de bens, não está falando de dinheiro, não está falando de capital.
fortuna, teologia da prosperidade, está falando a capacidade que a pessoa tem, quanto mais se entrega, quanto mais se engaja, quanto mais mergulharmos nesta graça que é sermos instrumentos do reino, mais nós teremos capacidade. Porque é mais ou menos como o treino, né? Uma pessoa que treina sempre tem mais chance de chegar ao seu objetivo do que alguém que não treina, que não se exercita. Esse que não se exercita, que não treina, é esse que o pouco que tem vai perdendo. Porque o reino de Deus, as coisas de Deus, as práticas do bem, da paz, da verdade, da justiça, do amor, ela precisa ser constante. Se a gente deixa para amanhã, hoje não faz distinção, nós vamos diminuindo, vamos minguando. E por que não usar a expressão do Evangelho? Vão aparecendo os espinhos, vão aparecendo as pedreiras, vão aparecendo os passarinhos que vão comendo, porque foi semeado em beira de estrada. E ele diz assim: vocês são felizes. Repete o texto de ontem. Vocês são felizes porque os olhos de vocês veem e os ouvidos de vocês ouvem. Nós estamos exaltando as pessoas que têm a visão e a audição boa e aqueles que têm deficiência estão relegados. Não. Aqui é o olhar sensível, o ouvido, a escuta sensível, conforme o olhar e o ouvir de Jesus. É aqueles e aquelas, e nós somos desafiados a isso, a sermos pessoas que ouvem de verdade, que escutam, que dão atenção, que prestam atenção, que se importam com as pessoas. Não é que nós temos que fazer por fazer, não. Nós fazemos porque sabemos que naquele e naquela está Cristo. E o texto termina: em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem e não viram. Desejaram ouvir o que vocês ouviram e não ouviram. Sabe, meus amigos, nós temos esse privilégio, porque nós ouvimos Jesus, a palavra dele proclamada. Nós vemos Jesus presente nos irmãos, principalmente naqueles mais sofredores. Não percamos a sensibilidade, sejamos generosos. É essa a grande tarefa que o Evangelho nos apresenta. Com certeza, ouvindo, vamos prestar um serviço muito grande, tendo o olhar renovado, tendo o olhar da misericórdia, o olhar do amor, da compaixão, seremos um sinal do reino que é Cristo acontecendo no meio de nós. Deus te proteja, Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por você passar esses minutos conosco. Muito obrigado pela gentileza dos comentários, dos compartilhamentos. Se você achar que deva, pode enviar, vai ser muito bom. Não tanto pelo canal, mas pelo serviço à palavra de Deus. Se você é a primeira vez que está chegando, quiser deixar sua inscrição aqui no nosso canal, vamos fazendo parte desta grande família que todos os dias chega mais alguém. E assim a palavra de Deus vai sendo cada vez mais conhecida, amada e vivida. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.